A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Amados irmãos, estamos aqui para ministrar hoje a última aula do ano, da nossa Escola Bíblica Dominical. A aula essa que tem por título Quando Deus Restaura o Justo, da lição que nos falou um pouco sobre o livro de Jó. Livro de Jó com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Em um ano extremamente diferente, um ano extremamente fora do que a gente já havia vivido anteriormente, nós percebemos o cuidado de Deus e a graça divina. Neste ano onde nós aprendemos online, nós passamos aí 5, mais até, bons 6 meses, mais ou menos, com aulas somente online. Nós voltamos nesse trimestre a ministrar as aulas de forma presencial, mas concluímos ele novamente com a aula online em virtude das festas de final de ano. Então, amados irmãos, que a graça de Deus seja conosco, nos ajude a suportar, nos ajude a ver o seu cuidado e a sua soberania, como diz a nossa lição, Fragilidade humana e soberania divina. Que nós não venhamos a nos esquecer de modo nenhum da soberania de Deus. Este ano, irmãos, onde nós tivemos a oportunidade de estudar no primeiro trimestre acerca da raça humana, da origem, da queda, da restauração do ser humano. No segundo trimestre, nós tivemos a oportunidade de estudar acerca da igreja eleita, já de forma online. Nós estudamos acerca do livro de Efésios. Todas as sessões do livro de Efésios estão gravadas e os irmãos que quiserem podem conferir. No terceiro trimestre, nós optamos por votação a estudar acerca de Elias e Eliseu, retomando uma lição lá de 2013, porque a lição que seria do terceiro trimestre já havia sido ministrada e não houve geração por causa da pandemia de novas lições. E nesse quarto trimestre, então, nós estudamos acerca do livro de Jó. Amados irmãos, eu quero convidá-los a orar. Nós vamos orar aí por todos os irmãos que estão com problemas de saúde, que estão internados, que estão em dificuldades, e todos os irmãos que estão afetados com esta doença, este mal, por todos os irmãos que estão desempregados, aqueles irmãos que estão passando por problemas de ordem financeira. Que o Senhor tenha grande misericórdia, que o Senhor possa dar vitória em nome de Jesus. Então nós vamos fazer a oração. Logo depois nós daremos início à lição de número 13, quando Deus restaura o homem. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor e bondade, Deus de santa fidelidade e graça, Senhor, nós chegamos diante da Tua mão poderosa, do Teu altar, Senhor Deus, onde nós iremos aprender um pouco mais de Ti, clamando ao Senhor para que a Tua bênção e a Tua graça seja conosco. Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor Deus, vitoriosamente, gloriosamente, engrandecer ao Teu nome, que é bom, que é poderoso, que é santo, que é justo, que é maravilhoso, soberano Deus e eterno Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor Deus, por todos os nossos irmãos, pastores, amigos, Senhor Deus, de todas as igrejas, Senhor Deus, que estão, ó Pai, afetados por conta dessa doença maligna, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, estão, Senhor Deus, não se sentindo bem, mas, Senhor Deus, nós entendemos que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo. Senhor Deus, também te peço pelos desempregados, pelos irmãos que estão em dificuldades financeiras, pelos irmãos que estão em dificuldades de forma geral, que o Senhor derrame da Tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, lição de hoje, como eu disse, lição de número 13, quando Deus restaura o justo. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 42, verso 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó um tanto em dobro a tudo quanto possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó um outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. A verdade prática nos fala que a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade
e atos de bondade. Veja, vou ler de novo aqui a verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, ou nós podemos traduzir também por graça de Deus, um favor que não se dá por merecimento e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Veja, irmãos, que aqui é o primeiro ponto que vale muito a pena que nós foquemos. Não se trata, a nossa vida não se trata de mérito nosso. A nossa vida não se trata de vontade, volição, nada que dependa exclusivamente da gente. O que a gente precisa efetivamente é da bondade e da misericórdia de Deus atuando sobre o nosso coração e a nossa vida. É ela que nos traz a vitória e o direito de chegarmos e entrarmos no céu pelas portas. Portanto, nós precisamos, amados irmãos, precisamos exclusivamente da graça de Deus. Não é pelo nosso esforço. Inclusive, o escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, ele escreve que não é dos mais fortes a guerra, não é dos mais rápidos a corrida, mas o tempo e a oportunidade afetam a todos. Ou seja, quando Deus prepara o tempo, quando Deus dá a oportunidade, o momento certo, não importa se você é o mais forte ou não importa se você é o mais rápido, importa que quando Deus escolhe, ele executa. Portanto, nós precisamos entender que tudo está diante da soberana vontade do Senhor. Vamos à leitura do texto bíblico, que é Jó 42. Nós vamos ler Jó 42, do versículo 1 ao 17, ou seja, nós leremos o capítulo de Jó 42. Diz assim o texto bíblico: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste o que de mim era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíte, Zofar o naatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó um outro tanto em dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E também em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu a herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Veja que bênção, irmãos, aqui, quando nós lemos esse texto e vemos
como Deus executou a restauração de Jó. Mas nós percebemos que esta restauração ela começa quando Jó tem uma atitude de humilhação, de contrição diante de Deus. Foi isso que aconteceu. Jó, ele se humilhou diante de Deus e Deus começa então a executar a restauração na vida de Jó. Por mais que ele tenha passado pela provação, ele se mantém íntegro diante de Deus. E ele, então, não tem nenhuma impiedade atribuída, mas ele precisava ainda de algo mais. E esse algo mais foi a humilhação de Jó. Quando nós lemos o capítulo 38, 39, 40 do livro de Jó, nós percebemos que o Senhor se apresenta a Jó e começa a lhe fazer perguntas. São cerca de 70 perguntas que Deus faz. Onde estavas tu, Jó? Onde estavas tu, Jó? Inclusive, capítulo 38 de Jó, olha só o verso 2. Diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Esta é a primeira pergunta de Deus a Jó. E como nós lemos e percebemos, no verso de número 4, no verso de número 3, Jó faz a mesma pergunta para declarar que ele estava falando de coisas que não sabia, que ele estava dizendo coisas que ele não conhecia, que ele estava distante daquilo que Deus tinha para ele, porque ele estava fazendo coisas conforme o seu orgulho. Nós precisamos nos lembrar que, embora Jó não tenha pecado, Jó tinha algumas indagações. E as indagações de Jó não eram pecados. Irmãos, nós podemos ter dúvidas, nós podemos ter questionamentos, nós podemos ter dificuldades. Qual era então o problema de Jó? O problema de Jó era que o seu coração queria muito que ele fosse justificado pelas suas atitudes. Ele era um homem bom, ele era um homem íntegro, o próprio Deus deu testemunho disso. Porém, ele achava que pelos seus atos ele poderia ser justificado. Se nós lermos, por exemplo, lá no capítulo 23, nós já estudamos o versículo 3, por exemplo, Jó fala assim: se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó estava basicamente chamando um conselho com Deus porque ele queria se justificar diante de Deus. E não é o esforço humano, e isso é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Não é a nossa força que traz nada e não atrai a presença de Deus de forma nenhuma. Não é a nossa mão, não é a nossa força e não são nossos atos de justiça. Nós dependemos de graça e misericórdia de Deus. E era isso que Jó precisava aprender. Então, quando Deus faz as suas 70 perguntas basicamente ali a Jó, Deus está demonstrando a Jó que ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que ele é soberano, que ele é maior, absolutamente maior do que qualquer atitude que Jó possa tomar. Que não importa se Jó era o conselheiro daquela terra, não importa se Jó dava conselho a todos antes, não importa isso, porque Deus é superior, ele é soberano a Jó. Qualquer coisa que Jó tenha realizado, Jó tinha e estava dependendo de Deus. Se Jó tinha saúde antes e tinha capacidade de aconselhar, a sabedoria que havia na vida de Jó era a sabedoria que Deus havia dado a Jó. Portanto, Jó precisava, dentro do seu coração, ter a sua vida claramente envolvida por Deus. Então, Jó, ele precisou compreender que ele não estava em lugar nenhum quando Deus formava a terra. Que ele era pequeno, tão pequeno que ele não podia suportar a criação de Deus. Ele não podia suportar nem mesmo o grande crocodilo ou Leviatã, mas Deus era aquele que controlava o universo. Ou seja, os questionamentos que Deus fez mostraram a Jó que ele era uma criatura, que ele era infinitamente menor do que o Criador. Irmãos, nós precisamos olhar para o mundo e entendermos isso também. Não há espaço em nós
para nenhum tipo de orgulho. Como diz o salmista no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se você olhar agora para o firmamento, você vai ver árvores que são maiores do que você. E quem permitiu que essas árvores nascessem foi Deus. E quem deu ordem para que existissem animais ferozes, animais grandes, foi Deus. Deus criou e Deus controla todas as coisas. Por isso não há espaço para nós, para orgulho, nem na vida grandiosa de seres grandes, nem nas vidas microscópicas, irmãos. Veja que um vírus que nós não conseguimos nem mesmo enxergar, conseguiu colocar medo e colocar em situações difíceis milhares de pessoas. Por quê, irmãos? Porque quem controla cada detalhe da humanidade é Deus, e Deus tem um plano em cada criatura, como diria o cantor Vitorino Silva, que nós concordamos. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que haja espaço para orgulho. Antes nós temos que nos humilhar. Nós temos que colocar-nos debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo que somos frágeis e que Deus é soberano. E é isso que Jó faz. Versículo 2 ele fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Se você ler aí na sua revista, no tópico 1.2, ele vai falar que diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó exclama essa frase. Por quê, irmãos? Porque veja que os olhos de Jó aparentemente foram abertos com as perguntas de Deus. E ele é como um filho que está tomando uma bronca do pai, vamos falar assim, e ele entende que ele não tem nada a retrucar, que ele não pode retrucar mais nada. Por quê? Porque Deus, o soberano, está no controle de tudo. E por isso, quando ele percebe isso, ele diz no versículo, ele repete no versículo 3 exatamente aquilo que ele havia, que Deus havia o perguntado. Olha, quem é este que encobre o conselho? Quem é este que encobre o conselho? Quem dizes que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, Jó está repetindo a pergunta de Deus e depois ele faz uma humilhação. Ele fala: por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas que eu não compreendia. Jó está mais ou menos falando assim: fui eu, Senhor. Eu falei o que eu não deveria ter falado. Eu disse coisas que eu não deveria ter dito. Eu estava tão envolvido no meu sofrimento que declarei algumas coisas que eu não deveria ter falado. Eu deixei com que o meu orgulho, com que a minha honra, com que o meu ego me afetasse, Senhor. Perdão, Senhor. Por mais que eu não tenha tido atos de impiedade, eu sei que a minha atitude com o Senhor não foi correta, porque o Senhor é dominador, o Senhor é o Todo-Poderoso e eu sou apenas uma criação. Ou seja, ele não entendia os propósitos divinos e quis viver os propósitos divinos. Nós também precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Veja que Jesus falou aos seus discípulos: o que faço eu, não sabes tu agora, tu compreenderás depois. Se nós pararmos para analisar e refletir isso, quantas coisas Deus está fazendo que nós não entendemos, quantas coisas Deus está fazendo que nós não sabemos, mas nós precisamos confiar e crer que Deus está no controle soberano de todas as coisas. Então Jó, ele declara diante de Deus a necessidade que ele tem de Deus. E ele continua a se dirigir a Deus, mas ele se dirige a Deus como um servo humilde, como um servo que está debaixo da sua mão. Quando nós lemos aí no tópico 1.3, está escrito assim: ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Se nós vamos no versículo 4, por exemplo, irmãos, é um versículo muito bonito, porque Jó fala assim: escuta-me, pois, e eu falarei. Veja que no livro todo ele está falando: se eu pudesse me colocar diante do tribunal de Deus, eu falaria e Deus me daria ouvidos. Mas quando Jó tem esta oportunidade, ele vai diante de Deus e fala: eu te perguntarei e tu ensina-me.
O que Jó está falando é basicamente assim: Senhor, guia os meus passos, guia os meus caminhos, me instrui por onde eu devo andar, me instrui o que eu devo fazer. Eu dependo da atuação soberana do Senhor. Eu preciso muito que o Senhor tome conta de mim. Eu preciso muito conhecer o Senhor, porque se o Senhor não me ensinar, eu não poderei fazer nada. Irmãos, essa atitude de humildade, essa atitude de submissão a Deus é a que nós devemos ter. Veja que o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, Moisés diz isso: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ou ensina-me a contar os nossos dias, de tal modo que nós alcancemos corações sábios. Ou seja, nós precisamos ser instruídos por Deus. Se Deus não ensinar a nós os seus caminhos, se Deus não nos ensinar como nos portar, nós estaremos vivendo uma vida torta, tosca, até mesmo, porque sem a instrução de Deus nós caminhamos fora, distante do que Deus quer para nós. A partir deste momento, Jó entendeu que ele precisava da mão do Senhor o guiando, trabalhando em sua vida, o orientando. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus. E é por isso que ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele tinha uma experiência de terceira, de segunda mão. Alguém havia falado para Jó acerca de Deus. Alguém havia dito acerca de Deus. Então o que ele conhecia de Deus era o que alguém havia dito. Mas depois daquele ato, daqueles tempos que ele passou em profunda dificuldade, ele pôde ter um conhecimento pessoal com Deus. E não basta, irmãos, não basta a gente conhecer, ouvir falar de Deus, ouvir falar nas escolas bíblicas, nas pregações, nos estudos. Tudo isso é muito importante. Mas nós precisamos de uma vida com Deus, uma vida com Deus que humilhe a nossa pretensão, que humilhe o nosso orgulho e que nos dê entrada, que nós confessemos que o Senhor é soberano e que nós somos pequenos. É por isso que Jó termina a fala dele no verso 6 dizendo: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu sou pecador. Senhor, eu tenho necessidades espirituais. Não é a minha honra que eu devo buscar, mas sim a glória do Senhor. Eu sou pequeno, Senhor. Me ensina, porque sem ti eu não faz sentido. Sem ti nada faz sentido. É isso que Jó diz depois de ter uma experiência pessoal com Deus. Eu vejo isso, por exemplo, como o apóstolo Paulo, grande, instruído, a uma pessoa ali, enquanto perseguidor da igreja, tinha toda a instrução, foi instruído aos pés de Gamaliel. Era alguém grande, alguém poderoso, que tinha cartas para destruir os cristãos, mas depois de se achar com o Senhor, ele se humilha, ele cai por terra, ele vai até Ananias, Ananias vai até ele e encontra ali um vaso escolhido, alguém em humildade. E depois em suas cartas ele vai escrever que ele é o principal dos pecadores. Por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que nós possamos entrar pelo caminho da humildade, entendendo que somos frágeis, pequenos e pecadores. Nós temos que nos abominar no pó e na cinza, para que a glória do Senhor seja manifesta. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz isto na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, nós não temos tesouros em nós mesmos, nós somos barro, mas o Senhor, o Santo Oleiro, nos fez por um propósito divino. E glórias a Deus por isso. Tópico 2, você vai falar acerca da intercessão de Jó. A ira de Deus se acendeu contra os amigos de Jó. Você vai ver no versículo 7 que Deus fala a Elifaz, que era o mais velho dos amigos de Jó, dizendo que eles falaram o que não era reto diante de Deus, como foi falado por Jó. Ou seja, Jó tinha falado muitas coisas, mas ele não pecou. Porque Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as nossas dúvidas, e Ele sabe que há espaço para isso em nós, porque foi Deus que nos criou, irmãos. Ele sabe que nós às vezes duvidamos, que nós às vezes falhamos, que nós às vezes questionamos, e Ele tem um propósito maior nisso.
Mas os amigos de Jó não. Eles quiseram atribuir a Deus coisas que não são de Deus. Portanto, eles queriam dizer que existe uma troca. Se você for bom, você vai receber a bênção de Deus. Se você fizer o certo, você vai receber a bênção de Deus. Mas como você está em pecado, você não tem direito à bênção. E eles esqueceram da soberania de Deus. Por conta disso, eles tiveram uma repreensão de Deus e eles tiveram que ir até Jó. Eles tiveram que ir até Jó. Ou seja, irmãos, todo sofrimento não é consequência do juízo divino. Deus sim pode dar consequências ao pecado, mas Deus por muitas vezes escolhe usar o sofrimento como uma forma de trazer as pessoas para perto dele. E nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos caminhar por um caminho de prosperidade, mera e simplesmente, achando que tudo é mera retribuição. Não, o que é mais envolvente na história é a graça e a misericórdia divina. E nós não podemos esquecer disso de modo nenhum. Quando Deus dá a graça, quando Deus dá a misericórdia, isso é fundamental. Paulo disse que Deus nos concedeu não apenas crer nele, mas também padecer por ele. E quando Deus faz isso, Deus abençoa. Portanto, os amigos de Jó, eles entraram por um caminho muito complicado, porque eles foram acusados por Deus pelo fato de terem falado coisas que Deus não havia dito e que não eram verdades acerca de Deus. Pastor Aguinaldo Betti, ele diz uma frase que é verdadeira, ele fala assim: não existe meia verdade. Eles várias vezes falam: Deus é soberano, Deus é grande, Deus é altíssimo, e tudo isso é verdade. Mas depois eles caminhavam por caminhos que destoavam da verdade divina. Diante de Deus não existe meia verdade. Deus é a verdade plena. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quando nós formos falar com alguém, quando nós formos transmitir uma mensagem, porque a mensagem de Deus, ela é verdadeira, é sim, sim ou não, não. Nós não podemos negociar a verdade de Deus. Por isso que nós cremos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que não precisa ser atualizada. A Bíblia Sagrada que não precisa ser contextualizada de forma a tirar os seus princípios. Por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada, a Bíblia sagrada, ela nos ensina, ela é verdade. Que nós não tenhamos e não valorizemos ideias nossas ou que nós ouvimos falar, mas que nós valorizemos a sã doutrina, como o apóstolo Paulo também disse a Timóteo: tu, porém, fala conforme a sã doutrina, prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Que a nossa vida seja envolvida pela verdade da palavra e que nós possamos falar conforme a palavra, porque fora disso nós estamos pecando. Terceiro, o tópico 2.3 fala acerca da oração de Jó. Deus se dirige aos amigos de Jó e aconselha a irem ao patriarca para que ele interceda. E esse episódio mostra que eles tinham sido conduzidos por uma crença equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a verdade, que é a palavra. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, continuando íntegro em seu caráter e conforme a sua humilhação. Veja aqui o versículo 8, irmãos, que diz assim: que eles tomaram 7 bezerros e foram a Jó. E Deus fala: deveras eu aceitarei para que eu não vos trate conforme a sua loucura, porque não falaste o que era reto, conforme como o meu servo Jó. Veja isso, que você parar para entender, mesmo depois de todo aquele sofrimento, como é que começa o livro de Jó? Deus fala a Satanás da seguinte maneira: viste meu servo Jó? Como termina o livro de Jó? Deus falando aos amigos de Jó: meu servo Jó. Percebe que em todo o livro Jó permanece como um servo de Deus, com alguém que está debaixo da autoridade de Deus.
Isso é um ponto que nós não podemos nos esquecer. No Novo Testamento apresenta Jesus mais vezes como Senhor do que como Salvador. Ele é Senhor e Salvador, mas nós somos seus servos, nós estamos debaixo das suas ordens. Que nós não nos esqueçamos disso, que nós nos lembremos sempre que o Senhor domina sobre céus e terra e nós somos seus servos. E Jó então orou. Jó orou pelos seus amigos. E aí o texto diz claramente, amigos. Por que será? Mesmo com tantas acusações, veja que eu disse, nós precisamos entender que amigos estão conosco e eles erram, mas nós precisamos ter sempre um coração pronto a liberar perdão, pronto a buscar o bem comum. Isso é bênção, irmãos. Não podemos guardar rancor, mas nós temos que estar prontos a liberar perdão. Quando nós vemos todo este texto, nós percebemos que Deus restaura Jó de modos gloriosos, de várias maneiras. Aqui o texto, a nossa revista vai falar da restauração moral e espiritual e restauração social e material, mas Deus restaurou ainda mais a vida de Jó do que essas dimensões. Se nós formos olhar, nós olhamos a primeira que Deus restaura e Deus não retribui, ou seja, Deus não está ali dando uma teologia de prosperidade, irmãos, não é isso. Até porque a restauração material não é a principal restauração do livro de Jó. Se você parar para ler, você vai ver que Deus já começa restaurando espiritualmente Jó, quando Jó diz no versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Agora te veem os meus olhos, antes eu te conhecer e ouvir falar. O que Deus fez? Deus pegou os conceitos que Jó tinha dele mesmo, e transformou e mudou de tal forma que Jó pôde, para a glória do nome do Senhor, então aprender quem era Deus. Houve ali uma restauração, um aprendizado espiritual. Foi a primeira restauração que Deus fez de forma grandiosa, gloriosa. Depois, Deus vai com os amigos de Jó, questiona-os e manda-os ir até Jó. E quando Deus vai, quando os amigos vão até Jó, você percebe que Deus restaura então a moral de Jó. Jó antes abatido, Jó antes entristecido, Jó agora tem a sua restauração moral. Ele é justificado por Deus. Aquilo que os amigos o acusaram, demonstradamente e claramente se demonstra insuficiente, se demonstra errado, ou seja, Jó então é declarado justo por Deus frente aos seus amigos. Moralmente ele está livre daquela acusação. Depois, se você for parar para prestar atenção comigo, você vai ver no versículo 11 que existe uma restauração social de Jó. Quando você para e entende isso, você vai ver que vieram a ele todos os seus irmãos e suas irmãs. Onde estavam eles na história? Nós não sabemos, a Bíblia não declara. Mas se você parar para prestar atenção, vai falar que todos os que conheceram foram com ele, foram à casa dele, comeram pão com ele. Ou seja, existe uma restauração social. Aquele que antes estava fora do seu círculo social, agora é inserido novamente no círculo social. E não apenas isso, mas existe uma restauração psicológica de Jó, porque diz que todos se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que havia sido enviado. Ou seja, Jó, apesar de estar tendo uma restauração, sua vida tinha sido amassada, irmãos. Psicologicamente, Jó tinha tido abalos, mas as pessoas foram, abraçaram, consolaram. Então Deus lhe deu uma restauração psicológica, restaurando a sua honra, a sua convivência, as pessoas. Depois, Deus restaura materialmente a vida de Jó. Ele recebe muitas bênçãos da parte de Deus, o dobro daquilo que ele possuía anteriormente. Por fim, Deus restaura a família de Jó. Jó teve 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos, assim como ele tinha antes. E se nós formos parar para pensar, pelo que a Bíblia nos demonstra, não há nenhum espaço para a gente imaginar que Jó teve outra mulher. Ou seja, Deus ainda restaura o casamento de Jó. Então nós vemos aqui o plano de Deus cercando Jó, restaurando Jó espiritualmente, moralmente, socialmente, psicologicamente, sentimentalmente, materialmente. Tudo isso
Deus restaura na vida de Jó. Deus faz uma bênção, ou seja, a bênção é muito maior que o material. Muita gente prega apenas do dobro que Deus deu a Jó. Mas e esta alegria plena de ter ali a restauração completa de Deus? O final do parágrafo diz que a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, e eu acrescento sentimental, eu acrescento psicológica, familiar, trazendo a dignidade ao homem por meio da graça divina com a imagem de Deus restaurada. Ou seja, quando Deus executa uma obra, Ele a faz por completo, Ele a faz de maneira gloriosa, Ele a faz de um jeito que só Ele pode fazer. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando Deus faz isso, Ele faz para a glória do nome dEle. Ele é soberano, tem coisas que só Ele pode fazer, e quando Ele faz, é para a glória do seu nome. Para concluir esse trimestre, eu gostaria de um autor que eu gosto muito, que é Charles Swindoll. Ele tem um livro de uma biografia de Jó e ele dá algumas lições que valem a pena a gente lembrar. Eu gostaria de lê-las para os irmãos. Primeira lição que ele traz acerca da vida de Jó. Ele fala: nunca sabemos de antemão os planos que Deus tem para nós. Nunca sabemos de antemão os planos que Deus tem para nós. Nós precisamos ter isso claro em nossa mente. Nós não sabemos o caminho que Deus nos levará. Segunda lição que ele traz: uma perspectiva vertical nos guarda de pânico horizontal. Ou seja, Jó, quando ele disse: olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, significa que ele não estava em pânico, porque ele confiava em Deus. E isto é fundamental. Terceira lição: nós precisamos ter o discernimento dos conselhos que vêm até nós. Muitas vezes são bem intencionados, como eram dos amigos de Jó, mas não são verdades de Deus para nós. Ainda uma outra lição: quando as coisas vão de mal a pior, nós precisamos saber a verdade de Deus, conhecer as Escrituras Sagradas para permanecermos firmes e estáveis. Ainda uma quinta lição: amigos atenciosos e sensíveis sabem quando vir, como responder e o que dizer. E nós precisamos ser esses amigos para as pessoas que sofrem, sabendo quando vir, como falar, o que falar. É muito importante, irmãos, que nós saibamos não apenas falar, mas o que falar também. Outra lição que nós temos aqui é que o cultivo da paciência é marca da maturidade. Nós precisamos ser cristãos maduros e escolher a vontade de Deus em meio ao nosso sofrimento. Esse livro também nos ensina acerca de Deus, irmãos, e nos fala que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que Deus não possa fazer. Outra coisa que também nos é ensinado é que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus está além do nosso entendimento. Deus é mais profundo do que nós podemos compreender. Outra coisa que nós aprendemos também é que Deus é o Deus que fala e nós escutamos, e que nós precisamos, somente por meio da instrução de Deus, nós somos capazes de descansar na potente mão divina. Está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, versículos 6 e 7. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que Jó começou esse capítulo se humilhando e Deus o exaltou. Quinta lição acerca de Deus fala que quando chega o dia do acerto de contas, Deus é sempre justo. Outra coisa: ninguém pode ser comparado a Deus. Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos. Quando Deus faz isso, Deus faz, porque Ele é abençoador. E ele termina declarando as verdades do que Deus fez com Jó, aqui nesse capítulo 42. Se você ler versículo 9, fala assim: o Senhor aceitou a face de Jó. Deus aceitou a Jó. Depois o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor acrescentou a Jó tudo quanto tinha. Ou seja, nós vemos que o Senhor aceitou a Jó, o Senhor restaurou a Jó, o Senhor
aumentou, ele acrescentou a Jó as suas bênçãos. E o Senhor, versículo 12, abençoou a Jó. Que na nossa vida seja dessa maneira, que o Senhor aceite-nos enquanto seus filhos em humildade e contrição. Que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure-nos para que nós sejamos mais próximos dele. Que o Senhor aumente as nossas capacidades e que o Senhor nos abençoe. Termino com a bênção patriarcal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, meus irmãos. Lição do próximo trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Deus abençoe.